Vi o amor de Deus através do meu filho de 4 anos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje, agora, porque eu precisava muito, sabe? Estava queimando no meu coração de compartilhar uma experiência que eu vivi hoje de manhã com o Matheus. E eu posso dizer, com todas as letras, que nós hoje, né? Eu hoje vivi genuinamente o poder da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Eu tenho sentido muito, né, no meu coração ultimamente, de compartilhar as experiências que eu tenho vivido, maternidade típica e atípica, né? E esse ano de 2025 que passou, Deus se manteve muito mais no silêncio do que na palavra comigo. Foi um ano, assim, de mais reclusão, né, de menos exposição, mas de não menos transformação. E uma coisa, né, que eu fiz muito em 2025 foi me esforçar muito para plantar, né, para semear no coração do Mateus o amor de Deus, a glória de Deus na nossa vida, a presença, né, e principalmente, né, ensinar ali de uma forma que ele entendesse o verdadeiro evangelho. E, gente, nós, né, eu estou aprendendo a viver o extraordinário de Deus, as coisas mais simples, mas não pequenas. Hoje, levando ele para a escola, a gente sempre, né, todos os dias a gente vai caminhando, né, perto. E aí passou uma viatura da polícia, que era uma caminhonete adaptada, né? E aí o Matheus falou, mamãe, aquele ali é o carro da polícia. Eu falei, porque aquele ali é pra levar o ladrão, né? A polícia foi lá, pegou o ladrão e tá levando pra prisão e ele salvou a cidade. E aí, Matheus falou assim, mas mamãe, será que lá na prisão, Jesus pode entregar o coração e aí o ladrão vai acalmar e ele vai virar do bem? E aí, gente, naquele momento ali não tinha como, né? Me emocionei, me quebrantei e ali foi a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Sabe? O que eu aprendi do amor de Deus, do amor de Cristo, através do meu filho de 4 anos. Então, se ele crê que o amor de Jesus pode transformar aquele criminoso, pode transformar ele, quem sou eu para não crer no que o amor de Cristo pode fazer? O amor de Cristo pode curar pessoas do vício, o amor de Cristo pode curar pessoas da pornografia, pode curar pessoas de práticas ilícitas, pode transformar o coração de um político corrupto. Meninas, o que o amor de Cristo não pode fazer? Então, ali, naquele gesto tão singelo, né, talvez pequeno, mas simples, eu senti a grandiosidade do amor de Deus. E o principal de tudo isso, que eu estou no caminho certo, que o Mateus entendeu o propósito de Cristo na Terra. Ele, né, talvez ele ainda não conheça toda a história de Cristo, mas o que nós temos feito em casa, a ministração que ele recebe lá no Kids da igreja, né, a imagem que ele tem de Jesus, que foi um adesivo que ele ganhou lá da salinha, que é Jesus segurando o coração, ele entendeu que o coração é amor, que o amor de Cristo pode salvar o pecador. E ele entendeu isso aos 4 anos de idade. Então ali, ele ainda não conhece toda a Bíblia, ele ainda não conhece toda a história de Jesus, do nascimento, do que Jesus passou no deserto, dos 3 anos e meio de ministério, dos apóstolos, da crucificação, da morte, da ressurreição, mas ele entendeu o propósito. E eu fiquei pensando, em qual momento que eu ensinei isso pra ele? Essa linha de raciocínio. Porque a gente tem plantado o amor. E é isso que a gente precisa buscar. É esse entendimento que talvez tantas pessoas na maturidade da idade ainda não identificaram. O poder da transformação, o poder que o amor de Jesus pode fazer na vida de qualquer pessoa. E naquele momento, né, e depois quando eu cheguei em casa, eu fui refletir. Eu falei, Senhor, é esse amor que constrange. Eu cheguei tendo a paz que excede todo entendimento. E o verdadeiro significado. Ensina o teu filho nos caminhos do Senhor e ele não se desviará dele. E mesmo que ele ainda seja muito pequeno, e ele entender princípios. Então, nós nos cobramos tanto no dia a dia da vida, nos cobramos tanto se estamos acertando, se estamos errando, mas aí o Senhor, na sua infinita graça, porque tudo isso não é mérito nosso, não é por nós mesmos, é pela graça do Senhor, é pela misericórdia do amor dele por nós. Então eu venho hoje da parte de Deus para te falar, sei que é difícil, se você está tendo dificuldade com seus filhos, rebeldia, birra, desobediência, busca, Senhor. Sabe, hoje, a minha caminhada aí de 5 anos de renascimento em Cristo, que eu conheci, eu tive uma experiência com o Senhor, e tudo, né, começou com o Mateus, e ver que ele está seguindo o caminho, sabe? Então, ele tem esse entendimento desde que ele se entende por gente, e que o Senhor continua nos dando graça, continua nos dando força, para que ele jamais se desvie do caminho, Senhor. E hoje, nós vivemos o verdadeiro evangelho. O Mateus me ensinou, naquele momento, o verdadeiro evangelho. Então, meninas, eu deixo essa palavra aqui para você. Busque o Senhor. Tenha Jesus como centro da sua vida. Leia o Evangelho. Aplique o Evangelho nos seus filhos. Sabe? Uma hora vai florescer, vai frutificar. E você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. E também, né, como diz o versículo, a manifestação dos filhos de Deus. Sabe? Foi lindo. Foi um combustível que eu precisava tanto para essa semana que está sendo muito intensa, de muita revelação. 2026, o Senhor voltou a falar comigo. Né? Talvez eu estava com os meus ouvidos tampados e o meu coração fechado por algum tempo. Mas hoje eu estou aqui vivendo a obediência do Senhor. Um grande beijo para vocês.